Olá, muito bom dia, é um prazer estar com você mais uma vez, aqui direto do Amazonas Atual, em mais um Virando o Jogo. E hoje no 8º episódio. O novo ambiente de negócios, ágil, ávido por líderes, composto por visões e cenários complexos, com foco em resultados... Marcelo, Oi. ainda não estava valendo Não? Não, vai começar a valer agora. Faz parte. 3, 2, 1... Olá, muito bom dia, é um prazer estar com você novamente aqui do Amazonas Atual, iniciando mais um Virando o Jogo e hoje com um convidado super especial que já eu te conto. Mas eu quero iniciar dizendo para você o seguinte, o novo ambiente de negócio ávido por líderes composto por visões e cenários complexos, com foco em resultados, exige que empresas e negócios busquem a chamada segurança jurídica. Oposto, obviamente, da insegurança jurídica, que muitas vezes aflige empresários e empreendedores, nesse emaranhado chamado Brasil. Vencer as mudanças de regras, normas desencadeadas por mudanças de leis, inibir eventuais mazelas trabalhistas, evitar desgastes pela falta de contratos ou até mesmo as armadilhas de contratos tendenciosos, nos aproximam da atuação de um especialista do direito. É muito comum que empreendedores cometam erros, muitas vezes, não é por má fé, mas é pela falta de conhecimento e assessoramento. E para que a gente possa desvendar todo o mistério, para que você possa ter acesso ao melhor conteúdo jurídico e conhecer mais o direito empresarial, a partir de agora, vamos iniciar mais um Virando o Jogo com o meu convidado especial, Dr. Edson Duarte. Muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui contigo em mais um Virando o Jogo. A gente está com um pouquinho de microfonia, é bom a gente cortar. Está um pouquinho alto demais, pode atrapalhar o nosso telespectador. E para a gente começar esse bate-papo, antes de mais nada, é importante a gente salientar que todas as semanas, toda terça-feira, a partir das 10 horas da manhã, você acompanha aqui o nosso programa, sempre trazendo um convidado especial. E eu vou virar a ampulheta, que é o nosso relógio do tempo. E aqui, doutor Edson, que vai nos guiar, vai nos colocar qual que é o nosso tempo para a gente poder levar a melhor informação para o nosso telespectador. Perfeito. E vamos lá, gente. Dr. Edson Duarte, ele é advogado, ele é diretor jurídico do escritório Edson Duarte Advocacia e Consultoria, militante na Justiça Estadual e Federal, comum e especializada na Justiça Eleitoral, Zonas Eleitorais, TRE Amazonas e TSE. Pós-graduado em Direito Lato Sensu pela Escola Superior da Magistratura do Amazonas, ESMAN, pós-graduado em Civil e Processal pela Escola Superior de Advocacia do Amazonas, ESA-AM, em formação em coaching sistêmico. Olha o currículo desse homem, gente. Olha a informação, olha a quantidade de conteúdo que a gente vai conversar. Tem 23 anos de atuação, em especial na área eleitoral e contencioso em massa. Membro do Comitê Jurídico Nacional Sindical da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, e atua nas seguintes áreas: empresarial, consumidor, defesas administrativa, eleitoral e também os chamados planejamento societário e sucessório, advocacia consultiva, preventiva, colaborativa e contenciosa. A partir de agora, comigo, Dr. Edson Duarte. Seja muito bem-vindo mais uma vez e a gente vai começar logo com uma pergunta aqui, Dr. Edson. Como um advogado especialista do direito pode assessorar o empresário no seu dia a dia na tomada de decisões? Ô, Marcelo, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado pelas boas-vindas, muito obrigado por me fazer parte do teu programa e quero, além de agradecer, também dizer que vou tentar ser breve, que advogado, que se der a palavra, fala muito. Mas isso é bom. Hoje a gente tem muita informação para levar. A gente vai a gente vai ter esse bate-bola daqui para lá, de maneira muito descontraída, interagindo, inclusive, com o nosso telespectador, que está ao vivo agora na nossa live. Então, Marcelo, excelente pergunta essa sua, até porque o advogado, muitas vezes, ele só é visto no momento que existe o problema, que existe o contencioso, que existe a briga, a ação na justiça, né? Mas, na verdade, o advogado pode ser um ponto muito importante, e digo até influenciador, das tomadas de decisão dos empresários, né? Porque o empresário, ele é por conhecer muito isso, de vir lá de trás, desde o meu pai, de ter empresas e tudo mais, eu consigo ver que na hora que ele está decidindo só.
né? Impacta muito nas pessoas. Eu sempre menciono isso, sabe, doutor Edson, que um grande problema, um convívio diário do empreendedor, do empresário, é a solidão. Sem dúvida. Na tomada de decisão. Exatamente o que eu estou colocando aqui. E nesse momento, o advogado e a assessoria jurídica pode ser muito bom para ele. Por quê? Porque o que nós fazemos? Nós temos como viés deixar o gestor ser dono do negócio onde interessa a ele. Né? Onde mais ele é chamado. Quer fazer negócio, fazer dinheiro, gerar emprego e renda, pagar seus impostos, né? Que traz todos os benefícios para a sociedade. E o advogado, nesse momento, ele pode ser ponto influenciador das decisões tomadas. Perfeito. A partir do momento que ele é bem assessorado, que ele tem uma assessoria voltada para vários pontos, que ao longo do programa tenho certeza que nós vamos abordar, ele consegue ter um ponto influenciador para o bem, para a tomada de decisões dele, para ele não estar sozinho nesse momento tão forte e às vezes até penoso. É muito importante nós falarmos isso, por quê? Porque muitas vezes cria-se a figura que o advogado ele só vem para resolver determinados problemas, mas vai muito além disso. Sem dúvida. E aí eu quero lhe perguntar o seguinte, quais os diferenciais que uma assessoria jurídica pode trazer e oferecer para uma empresa? Olha, são diversos diferenciais, Marcelo, e aí eu vou te dar até exemplos nisso. Por exemplo, agora, um pouco antes da pandemia, teve um cliente nosso que nós fizemos um estudo para ele de como estava toda a parte trabalhista dele. Né? E nesse estudo, à época, ele tinha 64 pessoas empregadas, né? Colaboradores com assinatura, com a carteira de trabalho assinada. Então, CLT. CLT, total. Né? Nós trouxemos para a realidade dele, que era o entretenimento, tá? Casa de show noturno, tudo mais, entretenimento. E ao verificar isso dentro da legislação, ou seja, em nenhum momento ele ficou fora da legislação, nós trouxemos esse pessoal, que eram 64 CLT, para 19 pessoas. O restante nós conseguimos colocar como MEI e como intermitente. E exemplificando ainda mais o quanto isso é bom, Marcelo, o que nós podemos ver é o seguinte, porque no intermitente, aí eu vou dar só pincelar rapidamente para que isso seja entendido por todos. O intermitente ele pode ter vários contratos. Enquanto um garçom só poderia estar com ele ali basicamente ao final de semana, a partir do momento que ele se tornou intermitente, ele pôde, além de prestar serviço, tendo tudo direitinho no seu contrato, com relação a esse empregador, também prestar serviço em outros locais. Ou seja, ele continuou ganhando do empregador dele, porém, ele tinha oportunidade no restante dos outros dias... Abriu uma outra porta de oportunidades. Exatamente. No restante dos outros dias, a conseguir outro dinheiro extra que ele não tinha antes, que ele estava vinculado apenas e tão somente a ele. Agora, tu imaginas, sair de 64 para 19. E digo mais. E num momento muito difícil. E até porque ninguém sabia isso. Nós fizemos em 2019, 2020 veio a pandemia. Sabe que o setor de entretenimento foi o primeiro a fechar e o último a voltar. Perfeitamente. Né? Muita gente, aglomerado, tudo mais, não podia. Então, imagina o que é você rescindir com 64 pessoas e rescindir com 19 pessoas. Perfeitamente. E você que está entrando agora, que está nos assistindo nesse momento aqui no Virando Jogo, nós estamos aqui iniciando nesse instante uma entrevista com o Dr. Edson Duarte, que está falando sobre direito empresarial. E eu quero chamar a sua atenção no sentido de que como é importante esse direito empresarial para a vida do empreendedor. Nós tivemos aí no período pandêmico a necessidade, muitas vezes, do empreendedor buscar uma alternativa jurídica. Foram vários decretos, várias mudanças implementadas pelo governo para que pudesse dar uma certa sustentabilidade. Doutor Edson, como que foi essa atuação do meio jurídico para efetivamente assessorar o empresário e conseguir se encaixar naquelas diversas mudanças que houveram? Inclusive as mudanças eram semanais, quinzenais, né? Eu lembro que nós analisávamos todas as resoluções que saíam, nós montamos um grupo de assessoramento dos nossos clientes junto a isso, sempre nós falávamos com ele e ainda nós debatíamos e brigávamos pelo que era possível dentro do empresariado para que mitigasse o máximo os prejuízos ali que estavam tendo. Até porque não tinha jeito. Né? Então, eu assessorei, além das empresas, assessorei também um grupo de trabalho que levava as indicações dentro de forma visto sempre do prisma jurídico, lógico, não esquecendo a parte de saúde, que era muito importante, porém, nós levávamos para eles o que era possível fazer dentro daquela realidade. E veja, Marcelo,
as realidades do empresário são as mais distintas Sim. possíveis. Cada segmento tem o seu. Você falou ainda há pouco aí que nós fazemos parte da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Supermercados. Então, o supermercado também, apesar de acharem que eles estavam faturando muito por estar aberto, também eles passaram a ter muito turnover, né? Não, Sim. eram muitas pessoas saindo e ficando doentes. E uma né? série de protocolos foram criados. Exato, protocolos que inibiu, que gerou gastos que não existiam anteriormente. Então, isso houve um impacto também desse lado. Então, o que faz o direito, o que faz o jurídico, o que faz uma boa assessoria nesse momento? Tenta se colocar entre os dois lados e mitigar isso. Perfeito. Doutor Edson, tem uma coisa que a gente sempre ouve falar, até no dia a dia, a gente escuta muito, poxa, eu deixei de fazer um contrato com um determinado cliente. Sim. Ou eu estou sofrendo porque eu não tinha o contrato com esse cliente. Seja para um processo de inadimplência, seja para você comodatar um produto, qual a importância de ter a garantia jurídica através de contratos? Seja um contrato de comodato, seja um contrato de venda, seja um contrato de prestação de serviço, seja um contrato entre partes, né? Você enquanto prestador e do outro lado o contratante. Qual que é a importância do contrato nesse contexto? Marcelo, eu costumo dizer que tudo que nós fazemos é contratual. Você vai comprar um cafezinho, você está contratando o serviço, né, daquele cafezinho que você está tomando. Você paga pelo serviço, Perfeito. você recebe o serviço em forma de café e toma. Então, tudo que nós fazemos, casamento é um contrato, a vida do dia a dia basicamente é um contrato, só que existem os contratos verbais e existem os contratos escritos, que é aí que vai para que você tenha a segurança de fazer o melhor contrato possível. E, logicamente, Marcelo, quando se pensa em contrato, e empresas e pessoas jurídicas, pessoas físicas, às vezes tem que lá, esse contrato vai ser só para a empresa, nada para mim. Não. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia se tem que o contrato é paridade de armas, é igualdade para os lados, né? Tanto para quem está contratando, tanto quanto para quem está sendo contratado. Você deu um excelente exemplo aí de peças, de ser preciso cobrar alguém, né? Então, o que o escritório, o que o advogado, o que uma assessoria jurídica faz? Ele ajusta, a partir do momento que você tem um contrato, a realidade em si daquele contrato que você está fazendo e coloca todas as cláusulas que lá devem constar exatamente para aquilo, não sendo um contrato genérico, que é o que a gente vê muito, Sim. muitas empresas usando, muitas pessoas usando. Ctrl-C, Ctrl-V, internet, e depois está lá um problema gravíssimo, porque não tem as amarrações. Não tem as amarrações e não tem a especificidade do negócio. Né? Perfeito. E eu digo muito que, pelo menos eu costumo dizer que o advogado é chato. Por que ele é chato? Porque ele quer documentos. Por que ele quer documentos? Para que ele possa provar, junto ao judiciário, caso chegue lá, né, que ele possa provar que o cliente dele tem a razão. E essa razão, para que ele possa chegar com ela, ele tem que estar documentado. E o contrato faz parte de várias outras ferramentas que se utiliza para que nós possamos dar um arcabouço excelente para o cliente, para caso ele tenha necessidade de vir a cobrar isso de forma judicial. Eu vou deixar uma perguntinha aqui no ar, doutor Edson, que a gente ouve muito falar que, geralmente, o escritório jurídico ele faz uma análise de risco. Né? Quando ele começa a prestar serviço, quando ele está ali prospectando um novo cliente, ele faz uma análise de risco. O que exatamente é isso? Em minutinho você responde, que eu quero agora falar com o meu telespectador e dizer para você o seguinte: você pode perguntar, você pode dar sugestões de pauta, você pode opinar e pode enviar sua pergunta agora para o WhatsApp 98590-4300. E nós estamos aqui hoje no oferecimento de Toia, a melhor água do Amazonas. O pH da Toia é sensacional e você pode adquirir em qualquer lugar. Então, vamos aproveitar, tomar um golinho dessa água maravilhosa. O Edson já está aqui, está ali Marcelo, tomando uma aguinha Toia, que é a melhor água do Amazonas, quem dirá da região norte. Doutor Edson, o que é essa análise de risco? É muito importante você abordar isso, Marcelo, porque o que nós costumamos fazer com o cliente que entra no escritório, aí eu estou dando o nosso exemplo para que fique mais palpável para quem está nos assistindo, é que nós verificamos ele como um todo e nesta verificação nós conseguimos identificar os gatilhos, os riscos que ele corre.
né? Seja ele tanto na parte civil, que aí nós já vamos rever contrato, como é que está, como é que está o dia a dia dele, da empresa. Nós vamos verificar a parte trabalhista, se ele está debaixo de todo o arcabouço trabalhista necessário para que ele não tenha demandas posteriormente, que ele vai ter prejuízo. E é tudo que o empresário não quer prejuízo. Com certeza, ainda mais no mercado, que nós temos aí uma grande volatilidade, nós temos uma grande competitividade, então você precisa se cercar realmente de todas as ferramentas, de toda a assessoria para que você possa tentar flutuar num ambiente um pouco mais sereno e mais calmo. Exato, mas ainda com relação à análise de risco, Marcelo, quando nós pegamos isso, nós fechamos a empresa, olhamos ela de forma 360 graus, de forma total, né, holística mesmo, para que nós possamos ali informar ela os pontos que ela corre o risco. Então, por isso, da análise do risco. Então, a partir desse momento, nós vamos sanando ao longo da assessoria contínua que isso deixe de ocorrer, vamos ajustando. Lógico, cada uma empresa tem seu ritmo, tem sua cultura, tem seu jeito, tem o seu dono ali, o CEO, que gosta de levar de alguma forma, ou de uma forma ou de outra. Tem as suas particularidades, a cultura empresarial, a ideologia empresarial, tudo isso é avaliado, não é, Tem doutor? seu jeito, lógico, e em cima disso, tem gente que gosta de litigar mais, tem gente que gosta de litigar menos, tem gente que é mais brigão, outros são mais simples, outros já querem fazer acordos. Então, nós levamos esses aspectos, que são aspectos intrínsecos das empresas, para que nós possamos oferecer ali dentro de uma visão, volto a dizer, holística, o melhor resultado e análise desse risco. E aí sim, a partir do momento que ele tem essa informação, ele pode ter ali tomadas de decisões assertivas para ele, para que não tenha prejuízos futuros. Perfeito. Eu quero quebrar um pouquinho o gelo aqui, doutor. E geralmente batendo papo, conversando e até sendo cliente e em algum momento prestando serviço para o escritório de advocacia, nós ouvimos falar muito do que nós chamamos do linguajar juridiquês. Existe isso mesmo? Existe, Marcelo, existe sim. Existe como toda a profissão, né? Toda profissão, existem os termos técnicos, né? E quando você está no seu ambiente natural do escritório, aquilo sai com muita facilidade, né? Olha, isso aqui é um embargo de declaração, isso é um RESP, isso é um recurso ordinário, extraordinário, então, e acaba-se levando esse linguajar ao público, ou seja, ao cliente nesse sentido. Então, é uma coisa que nós procuramos evitar. Por quê? Porque é igual quando você vai numa consulta médica. Consulta médica, você tem um laudo, você vai ler aquele laudo, tem uma palavra que você não conhece, você não sabe se está bom, se você vai morrer. Tem uma fissura. Encontramos aqui uma fissura, e aí começa lá um monte de leitura, você não consegue entender absolutamente nada. Exato. Então, da mesma forma que no aspecto da medicina existe isso, da parte da engenharia, e todos os profissionais, como eu te digo, tem o jurídico, o juridiquês também existe na esfera do direito. O que cabe a nós, operadores do direito? É realmente levar numa linguagem mais simples, mais fácil e que a pessoa entenda do outro lado. Porque isso dá para quebrar, né? Sempre, sempre. Até porque o bom comunicador não é aquele que usa palavras eloquentes, tudo mais, que já foi muito utilizado anteriormente no direito. Hoje existe um vagar maior nisso, não é mais como era antigamente. Mas o importante é que quem esteja te ouvindo, entenda. Isso sim é um bom comunicador. Eu quero aproveitar esse momento aqui, gente, para contar para vocês uma pequena história. Eu conheci o Dr. Edson alguns anos atrás. Eu não gosto muito de estender assim, eu sei que tem uma longevidade, mais de 10 anos, acho que fica mais fácil de posicionar. E eu conheci como advogado de uma das maiores empresas de tecnologia e de varejo aqui do Amazonas, que foi a Hansons. E naquele momento ele prestava serviço a nós e ele sempre estava ali à disposição para atuar pela empresa. E desde então nós admiramos a postura, a forma de ser. E eu tenho uma curiosidade, doutor Edson. Pois não. O que ele levou a se tornar um advogado, a escolher o direito? Marcelo, isso veio, eu acho que praticamente de berço, né? É engraçado, muito bom você perguntar isso. Obrigado pelas suas palavras elogiosas. O que ocorre, né? Eu sou o 7º de 7. Então, eu sou o caçula, eu sou o mais novo da história. E eu tenho 2 irmãs que são advogadas. E eu lembro muito bem que minha irmã foi me buscar no Dom Bosco. Eu sou salesiano, estudei minha vida toda no Dom Bosco, foi me buscar no Dom Bosco, em cima da hora para uma audiência, não pôde me deixar em casa e me levou para a audiência. Recordo ainda que era no tribunal, quando o tribunal era no Eduardo Ribeiro, atrás do Teatro Amazonas. Local suntuoso, bonito, antigo, histórico, né? E eu lembro que eu subindo naquelas escadas que eram de cores diferentes,
fui participar da audiência junto com a minha irmã. E eu sentadinho lá, quieto, olhando, admirando aquilo tudo, gordinho, que eu era gordinho à época, né, lá admirando, e aquilo acho que já foi desde ali criando isso. Posteriormente, eu casei com uma advogada, né, que também à época nós estudávamos. O meu sogro era advogado, ingressei no escritório dele, então eu respiro a advocacia desde muito cedo, desde então. E confesso, Marcelo, sou apaixonado por isso. Adoro o que eu faço, eu costumo dizer que eu sou advogado de coração e de emoção, de paixão. Realmente eu adoro o que eu faço, adoro esse trabalho. E se não fosse advogado, seria o quê? Ah, boa pergunta. Eu adoro obra, eu adoro sair do nada e chegar em algum canto idealizado. Talvez engenheiro, arquiteto, uma mescla, mas eu gosto mais da obra, eu gosto mais do que se faz, que tu tinha nada e tu construíste algo do teu sonho ou do sonho de alguém. Eu acho isso fenomenal. Muito legal. E olha só, doutor Edson, o empreendedor, o empresário, ele sofre muito com impostos, ele sofre muito com legislação, imposições, uma série de coisas. Mas ao longo do tempo ele começa ali muitas vezes pequeno e vai construindo a sua história, né? Nós que atuamos junto a pequenas e médias empresas, empresas familiares, sobretudo, sempre tem esse histórico de começar muito pequeno e construir, vai construindo ali uma visibilidade, uma marca, novas unidades e começa a ter um patrimônio. Né? E esse patrimônio empresarial é aquilo que ele foi construindo ali com muito suor, com muita luta. E muitas vezes o mercado, uma crise mundial, um momento que nós passamos agora, essa crise pandêmica, né, alguns abalos referentes em outro, por exemplo, hoje nós temos a guerra da Ucrânia que está interferindo em alguns setores no Brasil. E muitas vezes esse empreendedor, esse empresário, ele passa por dificuldades. Como que ele deve atuar ou qual seria a solução para ele preservar o seu patrimônio? Marcelo, interessantíssima essa tua pergunta e muito boa, por sinal. Por quê? Porque eu estou, como como você apresentou, 23 anos como advogado. Porém, como eu falei, eu já fiz parte da banca do Dr. Paulo Figueiredo, que para mim é uma das pessoas que mais sabem e entendem direito, de uma formação exemplar. E desde 94 eu estou dentro do escritório. E anteriormente, como eu te falei, já tinha toda essa vivência com as minhas irmãs. Então eu pude acompanhar empresas que cresceram muito ao longo do tempo e amealharam, logicamente, grandes fortunas, patrimônio e tudo mais. Então, existe hoje o que nós aplicamos para essas empresas, e notadamente nós vemos as empresas familiares nesse sentido, que elas pela formação dela, então, às vezes, muito elas se confundem. A pessoa física com a pessoa jurídica, o negócio com o patrimônio. Então, nós usamos para isso o que nós chamamos no escritório de planejamento patrimonial. Como funciona? Como que se dá esse planejamento patrimonial? No planejamento patrimonial, como o próprio nome diz, ele se planeja. Né? Nós normalmente atuamos e vivenciamos em cima do que o dono quer, o CEO quer, o que nasceu ali, que gerou, que germinou aquele fruto que fez aquela empresa, que é pela visão dele. E aí, Marcelo, não tem certo nem errado. Vou te dar alguns exemplos, tá? Nós podemos, nesse momento, fazer uma empresa, uma holding, nós podemos fazer uma empresa imobiliária, nós podemos ou não distinguir o patrimônio do negócio, até porque nós costumamos ver negócios que hoje são sólidos e futuramente eles quebraram daqui a 10 anos. A gente já tem várias empresas anteriormente com isso. E além de levar o patrimônio da empresa, leva o patrimônio dos sócios. Inclusive, esses dias nós tínhamos um caso daquele empresário que era dono do Banco Santos, que ele ficou totalmente sem patrimônio, provavelmente porque não tenha feito, né, todo esse planejamento patrimonial. Não planejou, né? Como o próprio nome diz, você planeja e você, dentro de uma legalidade, volto a dizer, dentro da legislação, dentro do que é permitido, você faz. Vou te dar um exemplo prático, tá? Eu tenho... Não vou citar nomes, lógico, por questões éticas, e nem o faço em nenhum momento, mas eu vou dar um exemplo genérico para que você entenda, mas ocorreu conosco. Né? Nós temos um cliente que ele tinha um filho havido fora do casamento. Né? E esse filho, ele considerava tranquilamente, porém, ele não participou do negócio como os outros filhos. Então, naturalmente, ele entendia que ele teria que herdar menos pela contribuição menor que ele deu. Entendeu? Então, quando eu digo que nós não fazemos juízo de valores, é exatamente por causa disso. A pessoa tem sua realidade, cada um tem sua realidade. E ao planejar tudo, nós conseguimos que
o seu filho, havido fora do casamento, tivesse toda a contribuição que o pai gerou e trabalhou, e se gera e se trabalha para isso, né, para deixar para o filho, para deixar para sua esposa, para o seu legado, ou vice-versa, né, para que isso, dessa forma, pudesse evidenciar o que ele queria em vida para cada um. Ou seja, há uma modelagem de acordo com cada negócio, de acordo com cada empresa, de acordo com o entendimento naquele momento que se faz ali, né, uma análise para que possa ser feito esse planejamento. Sem dúvida, e te digo mais, Marcelo, porque o que é que acontece? Imagina um pai que tem vários filhos, isso já aconteceu várias vezes no escritório, de ter filhos que ele é apto para o trabalho, gosta e tem o tino. Sabe aquele tino, aquilo que faz a diferencial, que faz a empresa crescer? É ele. Então, nesse momento, porém, ele tem um outro filho que não gosta do negócio, não é a praia dele, quer ser médico, quer ser artista, quer ser desenhista, enfim, é outra praia dele, totalmente, mas o filho quer preservar tanto um quanto o outro. E às vezes pior, tá, Marcelo? Ou não, que é a realidade, né? Tem um filho que gosta do negócio, mas não tem aptidão nenhuma para tal. E caso ele entre na empresa, ele venha correr o risco de quebrar a empresa. Então, é nesse momento que o planejamento faz toda a diferença, porque você pode, dentro do arcabouço jurídico, lhe permite deixar fazer de forma diferente para cada uma situação dessa que eu te coloquei, dentro da legislação e dentro de, ainda mais, do que o dono quer, do que ele entende, do que ele conhece os seus próprios filhos que vão ali levar para o futuro e dar continuidade a um legado que ele deixou. Perfeito. Nós temos grandes players aqui no Amazonas, especificamente em Manaus, que passaram por esse processo de mudança, né? Como se diz, passar o bastão. Isso, passar o bastão. Segundo o IBGE, nós temos mais de 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Dessas, elas geram em torno de 75% do nosso PIB. Isso chega a se tornar de grande relevância. Sim. Mas no momento de passar o bastão, o que deve ocorrer? Como que deve ser esse processo de sucessão? Existe alguma alternativa para que possa mensurar, planejar, colocar como deve acontecer a sucessão dos antigos donos, por exemplo? Marcelo, sem dúvida. E aí eu te digo que é a beleza do negócio, né? A beleza do direito, né? Essa parte sucessória, da mesma forma que nós fazemos um planejamento patrimonial, se faz o planejamento sucessório. E ainda de ressaltar, mas só pincelar aqui, Marcelo, existe o planejamento societário que você faz com seu sócio, até porque para saber o que é que cada um faz e que, em especial, que quando o outro caso queira sair do negócio, como é que isso vai acontecer? Perfeitamente. Né? Se ele sai hoje e leva metade do patrimônio, quebra a operação, quebra a empresa, ou se ele sai com uma carência de 6 meses, que ele vai receber mais 24, enfim, o que eles acertaram. Eu costumo dizer que se faz isso no momento do amor e não da dor. Ou seja, você vai criando ali artifícios para mediar, né, futuros problemas, futuras discussões jurídicas que podem levar ao caos, inclusive de uma empresa quebrar, Exato. deixar de existir. Nós já vimos isso várias vezes, do sócio sair e levar todo o patrimônio, enfim, descontinuar a operação, né? E voltando aqui, Marcelo, nós temos ainda o planejamento tributário, que vê a parte tributária da sua empresa, se você está pagando direito, se não está, o que está faltando e ainda se creditar de alguns valores pagos indevidamente. Mas vamos voltar para o planejamento que interessa aqui, que é o planejamento sucessório. Quem vai lhe suceder? De que forma vai lhe suceder? Como vai lhe suceder? Só para o nosso telespectador entender, Tá. nós temos lá a primeira geração, que foi lá o fundador. Ele iniciou o negócio. Exato, né? exato. Aí nós temos lá, pode chegar na segunda e na terceira geração. Sim. E aí é esse momento que vai passando o bastão. Muitas vezes o pai, né, os avós saem do negócio, né, podem ser colocados num conselho. A gente vem hoje vivenciando muito isso, né, de muitos fundadores. Eles estão se desligando da operação, mas eles ficam ali na retaguarda. Exatamente. Né? Que a gente É aquele diz bom profissionalizar, né? Perfeitamente. De repente a gente profissionaliza, quando não tem ninguém para suceder, que você profissionaliza toda a empresa, contrata um CEO, contrata um grande gerente, um mega empresário, uma pessoa, um mega gestor que possa tocar o negócio. Mas desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, mas é nesse viés que eu quero continuar, exatamente nesse sentido. Como que deve ser essa passagem de bastão? Como que eu vou definir
quem vai ocupar a cadeira do número 1? Vamos exemplificar, que aí fica mais fácil, fica mais palpável para todos. Né? O que, que nós conseguimos ter aí? Imagina que você tem essa empresa, isso aconteceu e acontece diariamente lá no escritório. E nesta empresa você tem um filho que pode dar para o negócio ou não, como eu te falei, que parte patrimonial você ajusta e também, da mesma forma, da parte sucessória você ajusta. Perfeito. Então, aquela pessoa que vai entrar, de que forma ela vai entrar? Ela vai entrar numa diretoria, num cargo de gestão, numa liderança, num cargo mais alto, ou ela vai entender o negócio? Ela vai começar aqui embaixo, vendo o almoxerifado, vendo como é que funciona a parte de contábil, vendo como é que é o dia a dia da loja, tanto hoje no offline como no online, que hoje nós Perfeito. temos isso. Então, ele começa a entender e respirar todos os setores da empresa. Essa também é uma forma de fazer. E uma forma muito salutar, diga-se de passagem, Marcelo. Que alguns empresários, inclusive manauaras, fizeram dessa maneira. Fizeram e fazem até hoje. E é uma prática que, por quê? Por causa que você conhece, vai conhecendo as particularidades, minúcias, e a hora que você ocupar um posto de maior relevância, você consegue ter uma visão macro, né? Acompanhar o negócio 360 para que você possa decidir melhor. Mas vamos lá. E como que isso juridicamente é garantido? É possível. Então vamos lá. Quando você pega e fomenta essa parte, você traz isso para a parte contratual. Você delimita e corrige tudo da forma que você quer, como vai ser a entrada desse seu sucessor, de que forma ele vai se dar. Eu estava te dando a informação dele entrar aqui, ele chegar ao posto máximo que se quer. Ele foi treinado aqui dentro. Então, ali ele vai ter assinar um acordo de sócios para que isso ocorra. Ele vai saber, e ainda, o que é importantíssimo, Marcelo, vou te dar outro exemplo, que ele pode ser casado ou ela pode ser casada. Esta pessoa vai trazer junto com você o cônjuge para o negócio ou não? Né? Tudo isso é definido, então deixa a regra do jogo ficar clara. Claro, desde já. E quando está claro desde já, e pode começar isso com uma pessoa muito nova, né? Ele já assina e já sabe. Até porque quando ele começar a se engraçar, ou ela começar a se engraçar por uma outra pessoa, ele já vai informar isso desde já. E isso é colocado a termo, Marcelo, ou seja, é assinado, feito o contrato. E existe hoje contrato de namoro, existe pré-nupcial, nupcial, enfim. Você regula a forma como você quer casar. E te digo mais, tá, Marcelo? Eu costumo dizer para meus amigos, quem vive junto, né? Que tem essa vivência de estar junto e não regulamentar isso, eu costumo dizer para meus amigos, case. É a melhor coisa que você faz. Você tem uma data, você tem um dia, você tem a forma que você vai pegar e lidar com o seu patrimônio. Através dali, você pode evitar problemas futuros. Porque quando você está junto, né, cabe qual é a data que começou. Eu já tinha esse patrimônio ou não? Né? E olha Evita só, discussões muito acaloradas, digamos assim. Olha que interessante. Nós começamos aqui falando da importância do direito empresarial. Sem dúvida. Caminhamos aqui para a questão do direito, falamos um pouco do planejamento patrimonial. Então você preserva o seu patrimônio. Chegamos na questão da sucessão. Quem que vai suceder as antigas gerações? E nessa sucessão, abordamos agora a necessidade. Por exemplo, se você for casado ou tiver uma pessoa, como que vai ser essa relação dentro do negócio e ou não? Então, olha que interessante como muitas vezes nós não conhecemos a fundo o direito e achamos que ele é muito simples, mas olha a quantidade de informação que nós temos aqui. E eu quero chamar a sua atenção para que você que está assistindo agora, que você pode fazer conosco a Academia de Líderes, através do nosso site www.ibvv.com.br. Doutor Edson, toma uma aguinha aqui, já mais uma aguinha toia, que eu vou aqui chamar a atenção agora do nosso telespectador para um livro super legal, uma dica de livro, que é TED. Esse livro é da Carmine Gallo, ele faz parte daquela série famosa, mundial, né, que é um conglomerado de informações através do TED. E esse livro especial, ele fala de como falar e convencer e emocionar. A Carmine Gallo, ela traz toda a sua experiência de muitos anos à frente de grandes negócios, à frente de grandes corporações, e no Brasil especificamente, ela é uma especialista em falar em público. Mas não é só falar em público. Como que você prende atenção? Como que você pode destrinchar um assunto que se torne interessante para quem está do outro lado? Então não perde essa dica, você pode adquirir nas melhores livrarias de Manaus e ou através dos sites
através da Amazon e muitos outros. TED, Falar e Convencer e Emocionar. E quero também chamar a sua atenção que quando a gente fala de direito, nós não podemos perder de vista a questão ética. E o que é a ética profissional? Né? A ética profissional é um conjunto de princípios, de valores, né, que nós usamos no nosso dia a dia com os valores universais. E eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a ética ela faz parte de quê? Da integridade, da retidão, da verdade, da honestidade. E fica uma dica: se você está fazendo algo que ninguém pode saber, não faça. Se você está executando alguma coisa que ninguém pode ver, não faça, porque você está fugindo do princípio ético. E eu quero voltar aqui agora, novamente, para o Dr. Edson, para que a gente possa... Como é que está meu tempo? O tempo está... Esgotado. Advogado, passa falei, muito fala rápido, muito, passa né? muito rápido. Sem dúvida, sem dúvida. É muita informação, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta, depois a gente vai para o vai e vem, que é um jogo de resposta rápida. Tá. Como que o direito pode dar suporte para o empresário virar o jogo? Sem dúvida nenhuma. É um arcabouço muito bonito o direito, né? Como eu te coloquei aqui, como você fez uma boa explanação há pouco. Né? Então, esse suporte é o que eu digo. O gestor ele tem que estar voltado para o negócio. A parte jurídica, a parte de contratos, leitura disso, isso tem que ser com advogado, que estudou, tem a técnica adequada para isso. Não faz parte do core business do empresário, né? Tem que se preocupar com outras coisas. Ele deve se preocupar fazer dinheiro, ganhar, né? Estar ali gerando emprego e renda. Então, é isso que ele tem que fazer. Então, o jurídico, nesse momento, presta assessoria para que ele seja assessorado assertivamente. Como eu costumo dizer, Marcelo, nós não somos ponto decisor, mas nós somos ponto influenciador. Então, a partir desse momento que ele tem a melhor assessoria de maneira adequada, correta, visto em umas bases. No escritório, nós costumamos dizer que nós temos 4 bases jurídicas, de passar rapidamente aqui para você entender. A parte preventiva, né, que é a base preventiva que previne problemas no seu negócio através de contratos, através de pareceres, através de uma série de coisas. A parte consultiva, que é a consulta, é o dia a dia. O teu RH te ligar, é ligar para o escritório, saber se ela está operando de forma correta, se aquela legislação se aplica ali ou não, se ela está contratando de forma correta, se houve um desvio de conduta de um funcionário, o que ela faz, se ela dá uma justa causa, se não, se ele pode apenas, se é uma suspensão, o que ele faz. Então, essa é a consulta, o dia a dia. O colaborativo, que é o advogado colaborar com outra banca, com outro advogado, ou te assessorar a partir do momento que você tem uma reunião importante, você ir com um advogado, fica muito mais fácil você ter segurança para falar algumas coisas que às vezes o outro lado também está com o advogado e você não tem como debater tese jurídica. Perfeitamente. Você não tem ali o conhecimento técnico do direito. O empresário é feito para fazer negócio e não para debatendo isso. E por último, nós deixamos para a parte, que é o que as pessoas mais conhecem, que é a parte contenciosa, que é a briga, que é o judiciário, que é o litígio ali em si. Entendeu? Então, é nesse ponto que o escritório, uma assessoria jurídica pode assessorar o advogado, o empresário a tomar uma bela decisão e evitar, te digo mais, Marcelo, prejuízos. Como que o nosso telespectador, como que o nosso, o nosso ouvinte, que nesse momento aqui no Virando Jogo, como que ele pode acessar, qual o site do escritório de vocês? edsonduarte.adv. Então, todas as informações estão lá no site, ele pode acessar e pode, inclusive, marcar depois um café para conhecer melhor, entender melhor a prestação de serviço. Tranquilamente. Lá, o escritório está aberto, nós trabalhamos basicamente com empresas e as empresas estão no nosso DNA, corre no nosso sangue. Faz parte do dia a dia. Faz parte do dia a dia. Vamos lá, doutor Edson, agora para um vai e vem aqui muito rápido, respostas rápidas. Marcelo, deixa eu ajustar aqui. edsonduarte.adv é um Instagram, tá? O site é edsonduarte.com.br. Perfeito, edsonduarte.com.br. Você acessa o site, tem lá toda a informação e pode marcar uma visita, marcar um café, conhecer melhor todo esse arcabouço de soluções que o doutor Edson tem para lhe oferecer. Vai e vem muito rápido. O que é mais importante? Cérebro ou apresentação? Sem dúvida nenhuma, cérebro. Sem dúvida alguma. Empreender é? É ter coragem. Principalmente no Brasil, é ter coragem. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Marcelo, posso dizer que é se colocar no lugar dos outros. Quando nós fazemos isso, nós podemos dar alguns passos muito importantes, que é perdoar, pedir perdão,
se colocar no lugar dos outros, você muda de opinião, e isso eu aprendi com a vida. Legal. Sua maior alegria? A minha família, mas essa família eu estendo para Deus, para os meus parentes realmente, para os meus filhos, para os meus amigos, para o meu dia a dia do trabalho das pessoas que me cercam. Seu diferencial? O meu diferencial, Marcelo, boa pergunta. Eu acho que é ser amigo, ser competente, ser companheiro, ser leal. Eu acho que é um conjunto que eu aprendi desde pequenininho com a minha mãe. Isso nós empregamos, e eu tento, com esse diferencial, ser o que eu falo, o que eu prego, vivenciar isso. Perfeito. Qual legado o senhor quer deixar para a humanidade? Legado. Eu acho que é exatamente isso, Marcelo. De ser exemplo. Eu acho que ser um exemplo eu acho muito bom. Então, para te ser exemplo, tu tem que seguir as coisas de maneira mais correta Me possível. permita tirar o DR agora. Claro. Quem é Edson Duarte? Edson Duarte é um conjunto de tudo que eu falei aqui. É uma pessoa que aprendeu a ser humilde, que vivenciou muitas coisas na vida e que essa vivência me trouxe aqui. Então, antigamente, Marcelo, eu dava valores para coisas que hoje não dou mais, e já dei valores para coisas que eu vi que não vale a pena, e hoje dou valores a outros. Então, é um crescimento. Isso é Edson Duarte, é uma pessoa amiga, humilde, acessível, que está de portas abertas para todos. Muito legal, muito bacana. E ele realmente é assim, tá no dia a dia, né? Ele não falou nada aqui além, ele falou tudo que efetivamente o Dr. Edson é. Eu adoro relacionamentos, adoro isso aqui que nós estamos fazendo. Muito obrigado. Por isso que eu falei muito. Foi muito legal, muito bacana. Tenho certeza que o nosso telespectador amou também a entrevista. E eu agradeço a sua presença, agradeço essa oportunidade de a gente debater e falar de um assunto tão importante que é o direito empresarial. Obrigado, Marcelo, obrigado pela oportunidade, obrigado por tudo. Foi um prazer realmente estar aqui contigo, fazer esse programa, fechando isso, falando um pouquinho a mais e lembrando que o escritório jurídico é um todo. Eu represento o nome por estar aqui, mas eu tenho pessoas competentíssimas que estão lá comigo no dia a dia e que fazem toda a diferença. Pode ter Perfeito. Gente, uma curiosidade, hoje é 23 de maio de 2023, estamos no 143º dia do ano. Faltam apenas 224 dias para 2024. Eu quero aproveitar para deixar um abraço para meus alunos da Faculdade de Santa Teresa. Eles ficam lá cobrando toda quinta. Professor, só não falar da gente. Então, um abraço especial para vocês. Quero mandar um super beijo especial para minha amiga de Portugal, a Laline. Para os meus amigos operadores da antiga Evadim de São Paulo, que estão lá toda semana, estão lá prestigiando. E para o meu amigo Tony Bill de Belo Horizonte, que a semana passada me puxou a orelha. Depois você não fala de mim, eu estou lá toda semana. Você falou de gente de Pindamonhangaba, você falou de gente de Curitiba, só não falou de mim. Então, acabei de falar. Um abraço para você, Tony. E para você, meu amigo telespectador, muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, e não deixe de seguir a gente aqui no Amazonas Atual e também em Marcelo.salum. Forte abraço, até a próxima. É muito, é pouco?